No vídeo de hoje, vamos entrar em um debate que sempre divide opiniões entre os fãs de One Piece: Shanks ou Mihawk? Quem realmente está no nível acima? E para deixar claro desde o início, essa análise não vai ser baseada apenas em batalhas ou em façanhas físicas. O objetivo aqui é olhar para a obra como um todo, entender como Oda constrói esses personagens, o que ele quer comunicar com cada aparição e como isso influencia diretamente na percepção que temos de cada um deles. Então vamos começar com Shanks, porque é impossível falar de importância narrativa em One Piece sem citar esse personagem. Shanks não é só um pirata poderoso, ele é desde o primeiro capítulo a personificação do que é ser livre, ser corajoso e inspirar os outros. Ele é o personagem que o Luffy admira, é o primeiro com quem o protagonista faz uma promessa de verdade. A meta inicial do Luffy é se tornar um pirata como ele, não só um pirata, mas um homem como ele. Isso não é pouca coisa. E não para por aí. Oda faz questão de colocar Shanks como um claro paralelo ao Roger, o antigo rei dos piratas. Shanks não é um imitador de Roger, mas um legítimo sucessor. Ao contrário de Roger, que era impulsivo e audacioso, Shanks não é do tipo que pula no perigo de forma descuidada, mas ele é, de maneira igualmente impressionante, o pirata que guiou sua era com uma presença única, da mesma forma que Roger fez. Ele herdou o chapéu de Roger e suas técnicas, e mais importante, o seu legado. E assim como Roger, ele também passa o chapéu adiante, mantendo o ciclo vivo e instigando a próxima geração a seguir os seus passos. Ao longo da obra, Shanks é mostrado como alguém que, apesar de não ser o centro do caos como Roger foi, continua a influenciar o rumo do mundo. A presença de Shanks é uma continuidade do que o Roger começou, um eco da sua jornada, mas agora com uma visão mais equilibrada. E ao mesmo tempo, Shanks também é um espelho de Luffy. Ele compartilha da mesma coragem, da vontade de proteger aquele ao seu redor e, em última instância, do desejo de liberdade. Isso o coloca numa posição única dentro da história, como alguém que tem raízes em Roger, mas ao mesmo tempo representa a transição para uma nova era, a era de Luffy. Portanto, não é à toa que Shanks seja visto como o objetivo final de Luffy. Ele é simbolicamente a meta máxima, algo que Luffy busca alcançar não apenas em poder, mas em termos de liderança, ideais e legado. Afinal, o Luffy quer ser como ele. Luffy quer superar ele e a sua tripulação. E é depois dessas palavras que Shanks dá o chapéu pro Luffy e fala: "Você quer nos superar? Então toma aqui o meu chapéu." Simbolicamente falando, quando Luffy devolver esse chapéu, não vai ser apenas quando ele se tornar um grande pirata. Isso também prova como Oda não fez eles se encontrarem lá em um ano, mas também vai ser quando Luffy superar o Shanks. Agora me responda, como faria sentido esse personagem que é construído como um espelho e objetivo do Luffy estar abaixo de alguém que é a meta do Zoro, que é literalmente o subordinado do Luffy? Isso criaria uma inversão meio estranha na lógica da narrativa. Se o Oda coloca o Shanks como a meta final da tripulação do Luffy e o Mihawk como a meta do braço direito do Luffy, que é seu subordinado, o que isso nos diz sobre suas posições dentro da história? Agora vamos falar de como Oda na prática trabalha o Shanks dentro da obra. E aqui sinceramente é quase um absurdo. Shanks é sem exagero o personagem mais hypado de One Piece. Isso não é opinião, é só observar cada vez que ele aparece no mangá. Como logo no primeiro capítulo, ele salva o Luffy e perde o braço sem hesitar. Espanta uma criatura gigantesca com um único olhar. E por mais que hoje isso possa parecer simples, afinal, já vimos coisas muito mais absurdas em One Piece, é importante entender o contexto da época. Naquele momento do mangá, esse tipo de cena era algo inédito e surpreendente. O Oda queria exatamente causar esse impacto de que o Shanks não era uma pessoa normal. Essa construção é intencional e o Oda sabe dosar o hype conforme o avanço da história. A cada aparição do Shanks vem acompanhada de uma atmosfera que deixa claro, ele não é qualquer um. Conforme a história avança, o hype no Shanks só cresce. Descobrimos que Shanks é um dos Yonkous, ou seja, um dos 4 piratas mais poderosos do mundo. E isso não é só um título bonito. Oda deixa bem claro que os Yonkous estão no topo da cadeia alimentar do universo pirata daquela era. Tanto é que nos é falado que o quartel-general da marinha e os Shichibukais, que é um grupo que o Mihawk faz parte, existem só para poder conter o avanço dos Yonkous. Ou seja, na narrativa da estrutura de poderes de One Piece, o Shanks também está acima do Mihawk.
Enquanto Shanks é um dos 4 piratas mais poderosos, Mihawk faz parte dos 7 piratas que se aliaram ao governo e à marinha para impedir o avanço dos Yonkos, como uma forma de combatê-los. E pouco tempo depois dessa revelação, Oda nos mostra na prática o peso desse título. Shanks vai pessoalmente até o navio do Barba Branca, que é outro Yonko. E lá a gente tem uma das cenas, se não for a cena mais hype de One Piece, que é o Shanks subindo no navio do Barba Branca e desmaiando todo mundo com a sua presença. E aqui eu quero ressaltar de novo o contexto dessa cena naquela época, naquele momento, que hoje não parece nada demais, mas naquele momento ninguém tinha feito aquilo. É a primeira vez que vimos e foi com Shanks, porque o Oda hypa ele como nenhum outro personagem. E não para por aí. Shanks protagoniza um dos momentos mais simbólicos de toda a obra. Na sua discussão acalorada com Barba Branca, temos o famoso clash que parte o céu ao meio. E isso mais tarde viria a ser a assinatura do nível Yonko, como a fandom chama. E depois daí vem Marineford, a maior guerra do mangá até então. O mundo inteiro estava assistindo, era o auge do caos, com os maiores nomes da história se enfrentando em um campo de batalha. E quem é o responsável por encerrar essa guerra? Fala pra mim, quem que o Oda colocou pra parar essa guerra? Se você falou Shanks, você acertou. Aliás, fica aqui uma informação aleatória no meio do vídeo. Em um SBS, um fã perguntou com quem que era o personagem que o Oda mais se parecia em One Piece. E a resposta do Oda é basicamente ele falando o desejo dele de ser o Shanks. Acho que aí a gente entende porque que o Oda hypa tanto ele, né? Talvez o Oda seja mais fã do Shanks do que o próprio Luffy. Mas enfim, voltando à guerra de Marineford, quem encerra ela é o Shanks. E ele chega simplesmente parando o soco do Akainu, um almirante, sem esforço. E mais do que isso, ele aparece com a sua tripulação e declara com toda a calma do mundo que quem quiser continuar a guerra vai ter que enfrentar o bando do Ruivo. E adivinha o que acontece? Ninguém levanta a voz, nem os almirantes, nem os subordinados, nem o Barba Negra, que minutos antes inclusive se declarava o novo homem mais forte do mundo. Shanks o confronta diretamente e mesmo assim, Barba Negra recuou, falando que ainda não estava pronto para enfrentar Shanks. Ah, e detalhe, tá? Momentos antes do Shanks parar a guerra, ele estava lidando com Kaido, outro Yonko conhecido futuramente como a criatura mais forte da atualidade. E não para por aí. Recentemente, o Oda nos mostrou o Shanks parando um almirante da marinha apenas com seu haki do rei. Só que isso não é o mais impressionante. Sabe o que é o mais impressionante? Ele estava fora do país que o almirante estava. O Shanks não estava nem dentro do país, ele estava navegando ao redor do país. E o haki dele é tão refinado e forte que ele conseguiu sentir o almirante dentro do país e mandou o haki do rei lá. Que fez o almirante suar, tremer e desfazer a transformação de Akuma no Mi dele. É pouca coisa que o Oda hypa pro Shanks, né? Tipo, não é como se ele tivesse parado um random qualquer, não. Ele parou um almirante da marinha. E claro, não dá pra esquecer também que recentemente o Shanks derrotou o Kid e o Killer com um único golpe usando a mesma técnica do Roger, o Kamusari. E é o Oda reforçando mais uma vez o vínculo entre esses dois personagens, deixando que um é paralelo do outro, no caso, Shanks e Roger. E agora você deve estar pensando, né? Acabou. O Oda só hypou o Shanks até aí. Esse é o máximo que dá pra hypar. Mas não. Numa das cenas mais recentes e impactantes do mangá, nós temos a demonstração de haki do Joy Boy. E na mesma cena, os gigantes se perguntam se o haki do Joy Boy é mais forte que o do Shanks. E o ênfase aqui é na dúvida deles, se o haki do Joy Boy é mais forte que o do Shanks ou não. Olha o nível que o Shanks está. O legal é que até esse momento o Oda aplicava um recurso narrativo no Shanks que é muito conhecido por várias pessoas, que é o show, don't tell, que é tipo,
mostre, não fale. O Oda não precisava de personagens falando que o Shanks é o mais forte, que o Haki do rei dele é o mais forte. O Oda simplesmente mostrava pra gente, toda vez que o Shanks estava em tela, que ele é o mais forte. E é um pouco diferente do personagem que eu vou começar a falar agora, que é o Mihawk. Se a maior parte do Shanks era mostre, não fale, o Mihawk é fale, não mostre. Mas primeiro de tudo, ele tem uma construção sólida sim, tá? Ele é o melhor espadachim do mundo, título esse que ele fez por merecer. No East Blue ele derrota o Zoro com uma simples faca de cozinha. Isso já coloca como uma meta clara para o nosso espadachim cabeça de musgo favorito. Tem também as citações do Barba Branca sobre o duelo dele contra o Shanks. E o próprio Shanks pensando que o Mihawk foi até a ilha dele para desafiar, né? O que já mostra o Oda colocando o Mihawk sendo capaz de lutar com o Shanks pelo menos no passado. Então vamos ver como que o Oda trata o personagem na prática. Temos um arco que é crucial para Mihawk, Marineford, o palco onde os maiores mostraram o que vieram. Mihawk basicamente disse que quer medir sua distância para o Barba Branca em termos de poder, então ele o ataca. E quando a câmera muda pro Barba Branca, ele tá olhando para aquele ataque com um sorriso no rosto. E aí o que acontece? O golpe do Mihawk é parado por um dos comandantes do Barba Branca, que é o Joso da terceira divisão. E ele conseguiu parar o ataque relativamente tranquilo. E mais uma vez, né, o fale não mostre, tem a reação das pessoas falando: meu Deus, ele parou o ataque do espadachim mais forte do mundo. Foi o corte mais poderoso que ele parou, meu Deus. Continuando a guerra, a gente tem o Mihawk tentando atingir o Luffy e dizendo que não vai conter o próprio poder. Mas o que acontece de novo? Ele é parado por mais um comandante do Barba Branca, dessa vez o Vista. E a luta meio que termina empatada com o Mihawk falando para eles pararem. Que eles tiveram alguns clash ali, demonstrando estar meio que em igualdade. O Mihawk com o comandante do Barba Branca, que também era espadachim, inclusive o melhor espadachim do bando do Barba Branca. E fato é que o Oda usou o Mihawk para hypar comandantes do Barba Branca. Tipo, o golpe dele não chegou a nem chegar no Barba Branca, ele foi usado para hypar dois comandantes. Coisa que o Oda nunca faria com o Shanks. Mihawk mais adiante também é parado pelo Crocodile, outro personagem que está num nível abaixo do Shanks e do Barba Branca. E aí fica difícil ignorar a diferença de construção que o Oda dá para os dois personagens. Enquanto o Shanks parte o céu em um confronto com o Barba Branca, Mihawk é parado por um de seus comandantes. E o mesmo comandante que parou o Mihawk, inclusive, é o mesmo que reconheceu o Shanks com respeito e temor quando ele entrou no navio do Barba Branca, que é o Joso. Mas eu diria que recentemente o Oda hypou o Mihawk da maior forma que ele já fez. Foi dando uma recompensa altíssima de 3,5 bilhões. E o Oda fez questão de dizer que suas habilidades com a espada são superiores à do Shanks. Mas perceba as escolhas de palavras. O Oda especifica que está falando de habilidade com a espada. Se ele quisesse dizer que o Mihawk é mais forte no geral, ele poderia ter escrito algo como o homem que supera o Ruivo, o homem que supera o Shanks. Mas ele não fez isso. Isso mostra que o próprio autor separa categorias de poder, como ele já fez com o Evil, por exemplo. Quando ele é apresentado, o Kizaru fala: ah, ele é do mesmo nível que o Barba Branca na sua juventude, pelo menos em termos de força. Como conclusão, eu acho que o Oda já mostrou, ele já deixou claro mostrando quem é superior, né? E se você olhar para a narrativa, a construção, os paralelos com personagens centrais como Luffy e Roger, o peso de cada aparição e o impacto que cada um gera, fica evidente que o Shanks não é só um personagem poderoso. Ele é quase uma figura mítica dentro da própria história. E por isso, na minha visão, ele está num nível acima do Mihawk. E eu vou terminar esse vídeo colocando uma curiosidade aleatória que claramente não é coincidência.
que é a altura dos personagens. Do Sanji, do Zoro, do King, do Queen e do Shanks e do Mihawk. Reparem que o Zoro tem 1 centímetro a mais que o Sanji. O King tem 1 centímetro a mais que o Queen. E o Shanks tem 1 centímetro a mais que o Mihawk. Bom, no caso do King, do Queen, e do Zoro e do Sanji, a gente sabe que o Zoro e o King são mais fortes que Queen e Sanji. E o mesmo aqui se repete com Shanks e Mihawk na lógica. Eu acho que não é coincidência, mas fica a critério de cada um aqui no que acreditar, né? Enfim, esse vídeo aqui não foi para analisar feitos, não foi para discutir se Haki tá na habilidade de espada, foi para discutir como o Oda trata os dois em tela. E para mim é evidente que o Shanks tem um tratamento muito superior ao do Mihawk. Eu vou me aprofundar no título do Mihawk em outro vídeo que eu fizer. Por enquanto é isso. Tamo junto e se inscreve no canal e dá o like aí.